ponto. Eu tava assistindo um documentário, não, desculpa, o podcast que o Elon Musk fez recentemente. E ele falou que hoje o maior... Fizeram aquela pergunta, né? Qual que é o maior problema agora da sociedade ou do planeta? E ele disse que o maior problema é a subpopulação. Que a taxa de reprodução... Isso acho que é mundial que ele estava falando. Que a taxa de reprodução está abaixo do replacement rate desde, sei lá, 50 anos já. E que o próximo problema maior da sociedade vai ser esse. Você concorda? Além da questão da inteligência artificial também, que vai substituir muitos empregos braçais, Sim. que foi o que a gente também comentou. Em países desenvolvidos, esse problema existe, de fato, né? Por exemplo, você pega o Japão, é um país que sociologicamente está à beira da extinção. Não que vai desaparecer a população, mas é porque a expectativa de vida aumentou muito, os controles de natalidade são elevadíssimos, as tecnologias evoluíram. E para piorar a história, é o país do mundo que tem o maior... Controle de natalidade? No mundo inteiro, né? Por incrível que pareça. Muito se critica, mas o Bolsa Família tem gente tendo filhos. A população, aliás, a taxa de natalidade também caiu nesse segmento. Por incrível que pareça, porque as mulheres ficaram mais independentes, mais conscientes, menos dependentes de homens, né? No final das contas. E aí pega ali no posto de saúde uma pílula, qualquer coisa do tipo, faz algum tratamento no SUS. Mas nos países desenvolvidos, como no Japão, o Japão é um país que tem o maior índice de virgens acima de 40 anos. Olha que coisa louca. E o governo japonês, ele faz feiras de casamentos em que os pais literalmente levam os filhos pelos cabelos para ver se conhece alguém, para ver se transa, né? Então... Eu vi um negócio que eles estão incentivando a juventude a beber mais saquê também. Por isso. É por isso. Para ver se nasce gente, não é possível, né? Mas aí o que acontece? Ao mesmo tempo, é uma sociedade que se virtualizou muito, né? Então você tem casos de gente que namora aplicativo. Não no aplicativo como, sei lá, o Tinder, né? Mas... Namora um aplicativo. Um aplicativo. Tem um filme chamado Her que trata um pouco disso, né? Um sujeito que conversa com o aplicativo, é mais ou menos uma Alexia, assim. Então isso tem desestimulado o acesso à sexualidade. E fora a pornografia também, né? Tem estudos psicanalíticos sobre isso. Quanto mais acesso, menos tesão. É mais ou menos isso, né? Você cria mais repressão pelo excesso de acesso, né? Sim. Bom, e aí o que acontece? Na Europa a mesma coisa. Então, na Alemanha, a população ali está beirando 90 anos de expectativa de vida. Ninguém quer ter filho. A pirâmide etária está de ponta cabeça. Pouca gente nascendo. Um monte de jovens que não quer trabalhar também. Tinha um movimento chamado Movimento dos Empregados Voluntários na Alemanha. Na Alemanha, você contribuía 2, 3 anos na Previdência Social e você tinha direito ao seguro-desemprego perpétuo. Porque dentro dessa mentalidade mais protestante que eles tinham no passado, era uma vergonha você depender do Estado. Só que aí encheu de imigrante, um monte de coisa ali, né? Juventude que não quer saber das tradições. Então você tem esse movimento. Eles dizem o seguinte: nós não somos vagabundos, somos poetas, artistas, a gente faz sarau e aproveita essa grana. E aí um monte de idosos. Então o que o governo alemão fez? Quando teve a guerra da Síria, eles pegaram a dedo a população da Síria, quem era bem formado, tinha conhecimento, falava o idioma, inglês, qualquer coisa. E aí eles estão pegando a dedo pessoas para repopular... sei lá se existe essa palavra, né? Mas para popular... Sim, para aumentar a população. Exatamente, aumentar a população. Então, esse talvez seja o destino dos países desenvolvidos com taxa com expectativa de vida, aliás, com expectativa de vida alta e taxa de natalidade muito baixa. Importar a população. Portugal está assim. Eles estão importando não sei quantos milhões de brasileiros, ou vão abrir para várias nacionalidades. Sim, já tem muita gente. Porque já não está nascendo gente. Agora, isso cria um problema previdenciário, um problema populacional, pagamento de impostos, tudo que você Mas aí será que a gente, eu digo como planeta Terra, não está tentando tapar o buraco em um lugar? Cada um está cuidando do seu, obviamente, mas que inevitavelmente vai acontecer no mundo inteiro, mesmo tendo essa migração de pessoas e tudo mais? A longo prazo, nos países subdesenvolvidos, isso vai acontecer. O que vai acontecer? Qual que é esse problema? Então, o problema é que você vai ter mais idosos que jovens. Os jovens vão ter que trabalhar para pagar a previdência dos idosos, o sistema de saúde, seja lá o que for. Dentro desse mundo de mais automação, menos empregos, ainda mais nos países subdesenvolvidos. E os empregos mais... braçais possíveis e menos inteligentes, né? Se bem que as máquinas podem substituir, só que a gente não investe em universidade, não investe em nada praticamente. Então, a tendência é que a gente tenha um novo neocolonialismo aqui na América, principalmente na África, né? Em que os países vão continuar, as metrópoles vão continuar retirando as nossas matérias-primas, nossas riquezas para produzir tecnologia. A gente vai comprar e disseminar a desigualdade.
E quem vai ganhar dinheiro com isso são aqueles que têm alguns polos, né, de empreendedorismo ali, vende isso, aquilo. Mas não é a realidade da maioria da população. Então, esse gargalo, ele existe, né? Tem um livro do Schwab, chama Quarta Revolução Industrial, que ele foi feito em função do Fórum Econômico Mundial, que é feito geralmente no início do ano na cidade de Davos. E aí ele é um curador, o Schwab, e ele fez uma síntese, né, das grandes discussões, né? Então, ali tinha demógrafos participando, né? Pessoal que trabalha estuda revolução tecnológica, dizendo que esse é o grande problema do mundo, né? Por um lado, diminuir a população mundial pode trazer alguns benefícios, né, em relação a consumo de energia, principalmente para o meio ambiente pode ser uma boa coisa. Só que esse é um processo que vai criar um buraco, né, social. Você vai ter muitos idosos. Econômico, né? Exatamente. Muitos idosos que não vão estar trabalhando, poucos jovens nascendo, e quem vai sustentar os idosos? Eis a questão. Dá medo, né? Dá. Né? Então a gente vai ter conflitos geracionais, com certeza, mais do que... E é próximo, né? Tá acontecendo já. Né? A reforma da Previdência foi isso, mas você acha que vai ajudar em alguma coisa? O que foi essa reforma da Previdência? Da Previdência? Então, dificilmente, né? Porque os jovens que têm condições de estudar, eles querem ser empreendedores, né? Não trabalhadores. Agora, assim, quem faz curso técnico, veio de uma formação de vida, né, mais difícil, quer ser empregado. Mas o que está no horizonte é a ideia de que os indivíduos vão ter que criar demandas para a sociedade, né? Não tem jeito. Você vai ter que aprender linguagem de computação, vai ser a alfabetização desse século, além da que a gente já tem. E se os indivíduos não se adaptarem a isso, vai ser um caos, literalmente. Só que também não é um cenário Mad Max também, né? Que a gente tem que ter. Acho que cada período, toda a grande revolução industrial, ela tem um período de transição. Foi assim com a terceira. Eu lembro minha mãe dizendo que se não soubesse mexer no MS-DOS, não sei se você sabe o que é isso. O quê? No DOS. O DOS era aquela tela preta do computador. Tá. Que você tinha que digitar tudo, CD, //. Aí o Steve Jobs e o Bill Gates inventaram o Office, sei lá o quê, clica 2 vezes, acabou, né? Então se dizia, quem não aprender a mexer no DOS não vai ter emprego. Isso na década de 80 ali, 70, 80, sei lá. A mesma coisa vai acontecer, o mercado vai se readaptar, novas leis vão surgir para estimular a livre iniciativa e para estimular a manutenção de empregos. É isso que vai acontecer. Então tudo é muito instável, imprevisível, né? A sociologia contemporânea trabalha com essa ideia. A gente não faz futurologia. O que a gente percebe são os gargalos. Por exemplo, esses carros sem motoristas. Ótimo, excelente. Vai diminuir a não sei quantos milhões de quilômetros o número de acidentes. Só que vão surgir novos problemas. E se atropelar alguém? Atropelou, né? Na fase de teste, acho que o carro da Tesla atropelou. No passado, nas Olimpíadas, tinha um ônibus ali que era sem motorista. Eu lembro disso. E atropelou um atleta cego paralímpico. E aí, o que você faz? Você vai prender o automóvel? Vai criar um presídio para os automóveis? Vai prender o Elon Musk? Vai prender o dono do carro que estava dormindo lá atrás? Então, cada avanço tecnológico, ele traz novos problemas que ninguém parou para pensar. A gente tampa um buraco e sem querer abre o outro. Depois tem que tampar o outro e assim sucessivamente. É isso que o Bauman chama de ambivalência.